Agora tem que ir. É a única forma. Pela terceira vez, a gente tá entrando ao vivo aqui, Agora vai dar certo. esperando o Davi entrar pra gente poder dar continuidade. Sempre pode acontecer, né? Essas instabilidades. Não é. Não foi porque a gente quis, né? Nunca seria. Mas já aceitei aqui pra Davi entrar com a gente na live. E acho que tem um delayzinho. Davi, estamos aqui agora. Agora vai dar certo. Vai dar Agora certo. tá fluindo a Pela imagem. terceira vez, mas a gente persiste, a gente persevera, porque, como eu já tinha dito na primeira vez que a gente abriu a live, é uma alegria imensa estar com você aqui, e como eu também havia dito, a gente compartilhando esse momento com você, a gente sente como se estivesse te recebendo aqui na nossa casa, né? E isso é uma felicidade, um motivo de felicidade muito grande para nós. É também uma alegria muito grande participar com vocês. E eu digo mesmo, Mauri, sintam-se bem. Com certeza, eu não tenho dúvidas disso. Essa é a vantagem das lives, né? É Que ela vem verdade, unindo, assim, coisa que a gente nem imaginaria que fosse acontecer tão fácil. é verdade. Verdade. Davi, hoje eu já tinha dito também no começo, a gente tem um serzinho de luz aqui do meu lado, é Kívia, e eu vou deixar a Kívia se apresentar e também, depois que ela se apresentar, você se apresentar novamente, porque sempre tem pessoas novas que vêm assistir as lives. Essa live também vai para o canal do YouTube, para o seu canal do YouTube. Então tem outras pessoas do Brasil inteiro que podem chegar, do mundo inteiro, na verdade, que podem chegar a esse vídeo. Então eu também até vou me apresentar, né? Porque como eu já disse, como vai para o YouTube, como tem as pessoas que chegam aos nossos perfis, é bom sempre elas saberem quem nós somos, né? Eu vou começar, eu sou faladeiro assim mesmo. Eu sou a Mauri, eu sou aqui de Natal e eu sou um dos alimentadores aqui do perfil Natureza do Amor. Nós começamos esse trabalho aqui no Instagram esse ano ainda, de 2021. Não sei se foi junho ou julho, eu não lembro. Mas foi no dia 29, ou de junho ou de julho, a primeira postagem. E desde lá, fazendo muitos amigos, conhecendo muitas pessoas e aprendendo bastante aqui com a comunidade espírita do Instagram. É muito bom estar aqui. Eu sou Kívia, estou junto com a Mauri, né, na construção do perfil. Aqui em Natal nós fazemos parte do grupo Cristão Espírita Angorá. Iniciou agora no meio do ano, mas parece que faz muito mais tempo, porque Verdade. o tanto de coisa que a gente já viu, já construiu, o tanto de pessoas que a gente já conheceu, realmente foi uma surpresa muito grande ter conseguido tudo isso em tão pouco tempo. Verdade. Eu sou o David Nascimento, sou aqui da cidade de Franca, interior de São Paulo, e frequento o Centro Espírita Meimei. Já faz 13 anos, vai fazer 14 anos esse ano que eu frequento a casa de Meimei. E também tenho no YouTube o canal Divulgação Espírita e também no Facebook eu tenho um grupo com o mesmo nome. E é uma bênção, como eu disse, estar com vocês essa noite. Que bom, que bom. Já faz muito tempo que você frequenta a casa, né? Você aparenta ser tão novo, já há 13 anos nessa caminhada. Que legal, que interessante. Eu comecei com 16 anos, hoje eu tenho 30. Já faz Já tem 30? 30 anos. Tô surpreso, tô surpreso. Mas que bom, cara. Eu fico muito feliz pela sua disponibilidade, pela sua disposição, pelo seu amor à doutrina. Eu sempre digo, né? Quando a gente conversa, e disse lá na nossa primeira live, eu encontrei você no YouTube. E quando eu encontrei, eu fiz, não, eu tenho que conhecer ele, a gente tem que ser amigo, eu tenho que fazer uma live com ele. E terminou que já estamos aí indo para a terceira e planejando várias, né? Que bom. E não foi exagero, foi exatamente desse Foi jeito. desse jeito mesmo. E se Deus quiser, a gente vai fazer muito mais. E o assunto dessa live foi muito bom.
Foi muito bom a gente ter conversado sobre isso. Na verdade, quem deu o start desse assunto foi Kívia. A gente estava fazendo o evangelho aqui em casa e ela falou: pô, eu gostei muito desse capítulo, eu gostei muito desse assunto, vamos estudar mais esse capítulo. E é um capítulo que calha para o ano inteiro, mas que é um ótimo capítulo para se tratar nessa fase que a gente está vivendo de final de ano, começo de ano, recomeços, né? Dando início a novas coisas, tentando dar início a coisas que a gente prometeu que ia fazer e não fez. E é um capítulo muito, muito especial, né? Falar da caridade é uma coisa muito especial. Nós espíritas, a gente sempre escuta muito falar da caridade, né? Uma palavra muito forte nos centros, nas palestras, nas conversas. E falar disso aqui no final de ano, junto com o Kívia, junto com você, junto com os nossos amigos que participam da nossa live, é uma maravilha. Com certeza, Mauri, e mostra muito bem qual é a nossa missão, né? A missão do Sim, espírita, né? A caridade sempre, moral sim. e material. Caridade, né? Como diz o Raul Teixeira numa palestra, né? Caridade em todos os sentidos, né? Porque caridade é uma palavra só que abrange tudo isso. Verdade. Pessoal, então vamos dar início. Eu tô aqui com a nossa aguinha para ser fluidificada na caneca de Chico Xavier, especial demais. Também A tô com a todos, minha garrafa. massa. A todos que se sentirem à vontade de participar e também quiserem deixar aí ao lado uma garrafinha, um copinho com água para ser fluidificado durante as preces e durante a nossa conversa aqui, né? Se sintam à vontade, fiquem bem à vontade, deixem as suas aguinhas aí e vamos fazer a nossa prece inicial. Quer fazer? Eu vou fazer a nossa prece inicial, Davi no final faz a nossa prece final, como sempre, abrilhantando a cereja do bolo da nossa live, a prece de Davi no final. Então, que nós possamos fechar os nossos olhos, que a gente possa sentir a espiritualidade amiga a nos abraçar, Deus, nosso Pai, o Mestre Jesus, o nosso maior espelho, e que falar da caridade hoje não seja só com a boca, mas também com o coração, que nós possamos internalizar as palavras do capítulo que a gente vai conversar, que nós possamos internalizar as missões, as lições, e que a caridade seja sempre palavra viva nos nossos caminhos. Que assim seja e que Deus permita que nós tenhamos uma conversa muito, muito gostosa aqui esta noite e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Assim seja. Então, Davi, como a gente tinha conversado no WhatsApp, eu estava até falando com você, as nossas lives elas têm um formato não tão doutrinário assim, né? Que a gente ainda vai fazer lives com estudos mesmo, mais doutrinários, mas a gente tem um intuito de fazer as lives de uma forma mais reconfortante, uma conversa mais informal, e isso eu acho muito legal, né? Quando eu coloquei lá no flyer que era no capítulo 15 do Evangelho, a gente não estava querendo dizer que ia apontar o dedo e falar, olha, a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer aquilo. Não, de forma alguma. A gente só ia trazer lições que esse capítulo tão importante poderia nos trazer, né? Poderia evidenciar para essa época de fim de ano. E como eu já disse, é uma satisfação imensa participar com você e Kívia. E já disse também que é um capítulo muito importante, muito, muito importante, para a gente entender verdadeiramente o sentido da palavra caridade, né? E por que eu digo isso? Porque muitas vezes a gente, com a nossa cabeça voltada aos pensamentos mais materiais, mais materialistas mesmo, da matéria pura, a gente imagina a caridade como algo muito distante para ser vivida, né? A gente pensa logo, não, a caridade a gente coloca num altar, assim. Para viver a caridade verdadeiramente, a gente tem que doar tudo, a gente tem que viver como um São Francisco, mas a verdade é que não, né? E o capítulo 15, dentre as diversas lições que ele quer passar para a gente, ele mostra
explicitamente, assim como em todo o Evangelho, em toda a codificação espírita, em todos os livros de Chico, enfim, ele mostra que a caridade, na verdade, ela está ao alcance de todos nós. Todos nós, sem exceção de ninguém, sem exceção de nenhum ser. Dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais, entre os amigos, entre os desconhecidos, entre os necessitados, até porque todos nós somos necessitados de alguma coisa. Então, entre os necessitados, então a caridade está realmente ao alcance de todos nós, né? E o início do capítulo, ele já nos mostra isso, né? O capítulo se inicia mostrando um pouco da parábola do bom samaritano, que é muito famosa. Todo mundo sabe um pouquinho da parábola do bom samaritano. Eu também nem vou falar muito dela, porque acho que Kívia vai tocar nesse ponto. E ela adora essa parábola, como todo mundo. E eu acho que ela vai falar muito melhor do que eu, né? E continuando, a gente também precisa lembrar que a caridade, ela é uma instrução muito fiel que o Mestre Jesus deixou para nós, né? Ele deixou para nós com as ações vivas dele. Ele mostrou para a gente realmente o que é a caridade. Ele nos explicou durante a sua vida aqui encarnado na Terra, e com seus ensinamentos presentes no Evangelho, em toda a codificação, como eu já disse, ele ensinou para a gente verdadeiramente o que é a caridade. E a gente tem que trabalhar incessantemente essa caridade, esse sentido da caridade na nossa vida, para perceber que a caridade não deve só fazer parte do nosso caminho, né? Porque a gente pensa, não, eu vou seguir a minha vida aqui do jeito que eu quiser, e aí eu vou fazendo caridade no meio do caminho para ajudar. Ajuda, com certeza ajuda, toda caridade é bem-vinda, né? Toda forma de caridade, a caridade moral, a caridade material, a caridade espiritual, toda forma de fazer caridade é bem-vinda. Mas o ideal, e aí você pode concordar ou discordar, mas eu acho que vocês, na verdade, vão concordar. Na verdade, o ideal é que a gente torne a caridade o nosso caminho. Que a caridade seja o nosso caminho. Assim como o Mestre trilhou o caminho da caridade, nós devemos também tentar trilharmos o caminho da caridade. E a gente, às vezes, tende a ver o Mestre como algo inalcançável, como algo muito distante. É claro que o Mestre Jesus ele está a bilhões de anos-luz à nossa frente em evolução. Mas ele ele mostrou para a gente que ele é o nosso espelho perfeito, que nós devemos tentar alcançar a imagem dele. Não se sentir diminuído porque o Mestre é muito grande e está muito mais evoluídos do que nós, não, mas tentar, nas nossas dificuldades, na nossa pequenez, na nossa humildade, tentar trilhar os caminhos que o Mestre trilhou com tanto carinho e deixou pra gente, mostrou pra gente com tanto carinho. Você concorda ou não, Davi? Com certeza, Mauri. Que a caridade é o caminho, né? Sim, sim. O caminho perfeito. Isso, não é um caminho, é o caminho. Tanto que o título do capítulo é Fora da Caridade não há salvação. Jesus poderia ter dito fora de várias coisas não há salvação, mas ele mostrou pra gente, escancarado, fora da caridade não há salvação. E eu trouxe uma questão do Livro dos Espíritos que eu achei muito interessante. Essa questão Marx, que é um grande amigo e professor que frequenta o centro que eu e Kívia frequentamos, ele colocou essa questão e me despertou na hora. A questão 643 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se há algum espírito, algum ser que esteja impossibilitado de realizar a caridade, de realizar o bem. E os espíritos mostram para a gente na resposta que não. Todos os seres estão ao alcance da caridade. Todos nós podemos praticar a caridade, que a caridade não é algo para uns e não para outros. E ele mostra de várias formas. Ele diz lá que ser útil, se fazer útil, já é uma forma de fazer caridade, né? Volta aquilo que a gente falou no começo. Às vezes a gente acha que a caridade é só tirar o dinheiro do bolso e doar, tirar o alimento
e doar. Isso também é caridade, claro. Mas a gente se fazer útil ao outro já é estar sendo caridoso, já é fazer o bem. Desculpa. E procurar fazer o bem. E é muito lindo isso, porque a gente vê que, assim como o mestre, a caridade é uma coisa simples. A caridade é uma coisa humilde. Todas as formas de caridade são humildes. O mestre é humilde. E o caminho que a gente tem que trilhar é o caminho da humildade. A humildade, com certeza, nos leva a um caminho caridoso, nos leva a entender que o nosso caminho de vida é o caminho da caridade. Com certeza, Mauri. Né? E sempre assim, também refletir a caridade sempre nas intenções, né? Igual, por exemplo, se eu dou algo material para alguém, se eu presto atenção no que o outro está falando, então eu devo ter amor nessas ações e não fazer com ostentação, né? Porque o Sim, primeiro sim. passo para ser caridade é isso, né? A única intenção que eu devo ter é sempre ver o bem do meu semelhante. Essa é a única intenção que Sim, devemos ter, né? sim. A E única a gente alegria, volta né? lá. Sim. E a gente volta aos exemplos que o Mestre Jesus nos deixou, né? Jesus não fazia nenhum tipo de ação querendo reconhecimento das pessoas em volta. Jesus não fazia, não realizava os seus atos esperando que as pessoas ao redor dele batessem palmas e o aplaudissem, não. Ele fazia verdadeiramente de coração. O intuito era um só, era amar, era ajudar, era se dispor, era se fazer útil àquelas pessoas que estavam convivendo com ele. Né? E a gente não pode colocar a caridade como nesse altar que está acima de nós, que a gente só pode fazer uma vez na vida e outra. Não, a gente tem que entender realmente a caridade como caminho, né? Isso, com certeza, porque só do simples fato da gente prestar atenção no que uma pessoa está falando, porque hoje em dia muitas vezes a gente tem essa dificuldade, né, de ouvir o outro, né, de ter paciência com o outro, porque muitas vezes a gente quer que o outro acabe o assunto, né? Nossa, fulano só fala, né? Não, Foi uma mas indireta para mim. não, com certeza. É uma dificuldade também que eu enfrento, né? Igual lá, por exemplo, quando outra pessoa fala comigo, ter, né, prestar atenção nela, realmente, porque muitas vezes o que a outra pessoa está precisando é de um ouvido amigo. E essa caridade todos podem fazer, porque não precisa de dinheiro para isso. Porque assim, ouvir o outro não precisa de dinheiro. E hoje em dia, como eu falei, é, no mundo a gente está tendo essa dificuldade, né? Muitas vezes a gente não quer ouvir o outro. E isso pode salvar muitas vidas, porque se o outro desabafa com a gente a dor que ele sente, quanto alívio ele vai ter e quantas coisas de mal ele vai deixar de fazer, só de ter É verdade. alguém que está ali sendo solidário com a dor dele. Sim, sim. Quer pontuar? Fique à vontade, viu? Eu sei que eu falo muito, mas pode falar. Não, assim, essa questão da caridade é algo que é muito falado em todos os capítulos do Evangelho, né? Segundo o Espiritismo, a gente está pontuando um específico, porque é título do capítulo e ele fala especificamente sobre isso, mas em tudo que a gente lê se resume em caridade, né? Essa questão da parábola do bom samaritano, que é citada inclusive no Evangelho, é um exemplo muito bom, um exemplo simples, de fácil entendimento e que resume muito o que Jesus queria passar para a gente, né? Quando a gente está lendo lá a parábola, ela começa com uma pergunta muito importante para a gente, né? O que é que eu preciso para possuir uma vida eterna? E Jesus, em outras palavras, ele responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e o teu próximo como a si mesmo. E aí a parábola, a continuação dela, leva aquela reflexão: mas quem é esse meu próximo? Quem é o nosso próximo? Quem é o meu próximo? E Jesus responde com a parábola em si, né? Ele conta que, para quem não conhece a parábola, um resumo dela,
que durante uma viagem um homem ele foi atacado, né, por assaltantes, e esses assaltantes deixaram esse homem quase morto, jogado na rua. Um sacerdote de Deus ele passou pelo homem, viu o homem naquele estado e passou adiante. Da mesma forma, um levita, que era uma das pessoas que trabalhavam nos templos, né, também viu o homem, passou adiante. Depois disso, passou um samaritano. O samaritano naquela época era considerado um inimigo, né, para os judeus. Era uma pessoa mal vista, digamos assim, que ninguém esperava boas ações. E esse sim, ele teve compaixão pelo homem, ele cuidou das feridas, ele levou o homem para uma hospedaria, pagou todas as despesas que lhe custaram. E aí Jesus pergunta, quem é que você acha que foi o próximo desse homem que foi encontrado quase morto, né? Então, quem é o meu próximo? O meu próximo é toda aquela pessoa capaz de praticar o bem, é qualquer pessoa. E ainda mais importante, é qualquer pessoa que seja capaz de praticar a caridade. Todos os espíritos, eles são capazes de praticar caridade, como essa própria questão do livro dos espíritos que a Maurício citou antes, seja qual for a missão que essa pessoa tem na Terra, no caminho dela, ela pode praticar a caridade, ela pode deixando os frutos durante o seu caminho. E é assim que cada um vai alcançando os seus objetivos de forma indireta. A moral de Jesus nessa parábola, nesse capítulo, se resume completamente nisso, na caridade e na humildade. E muito mais do que isso. Jesus ele não faz a caridade apenas como uma das condições para a salvação, que ele bota no início do capítulo. Ele fala que a caridade é a única solução, é a única condição para se chegar na salvação. Ele coloca a caridade como o primeiro lugar de todas as virtudes, porque a caridade ela resume todas essas virtudes, né? É a condição, não é uma condição. Né? Ele coloca que a caridade é um resumo de humildade, de doçura, de benevolência, de indulgência, de justiça e de tantas outras condições, né? Tudo e resume também os mandamentos, né? Do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso se resume na caridade, com certeza. Exatamente. Que lindo. E é interessante que esses dois mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, muitas pessoas não sabem, mas eles já estão no Antigo Testamento. Igual amar o próximo como a si mesmo está em Levítico capítulo 19, versículo 18. E amarás o Senhor teu Deus já está em Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 5, se eu não me engano. Isso mostra para a gente que há mais de 2000 anos, sempre a caridade foi o caminho, né? Foi antes de Jesus, né? Antes de Jesus. Bem antes, na verdade. Bem antes. Mas o que acontece? Muitos ali da época, o povo, ficou centrado só nas práticas exteriores, nos rituais. Sim. E Moisés, ele estabeleceu muitos rituais como uma forma didática, para ensinar o povo questões espirituais, porque se ele falasse muito direto, o povo não ia entender. Por isso que ele fez aquele tanto de prática, rituais. Mas você vê que já estava implícito que o povo deveria seguir esses dois mandamentos, né? E é interessante que o doutor da lei que faz a pergunta para Jesus qual é o maior mandamento, porque lá no texto de Mateus fala, fez essa pergunta para tentar Jesus. Mas o contexto da palavra tentar não significa má intenção, significa colocar à prova. Era uma forma como os judeus aprendiam com os mestres, né, com os rabinos. Era colocar eles à prova. E lá no texto de Marcos, no capítulo 12, lá já fala um pouco mais, essa passagem um pouco mais extensa. Depois que Jesus fala que os maiores mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, o doutor da lei fala, respondestes bem, mestre, porque amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo vale muito mais do que todos os rituais. E Jesus responde para ele, em verdade te digo, você não está longe
do reino de Deus. Ou seja, fica implícito que aquele doutor da lei era também discípulo de Jesus. Porque muitas vezes a gente tem esse preconceito, né, dos fariseus. Realmente muitos tinham má intenção com Jesus, mas muitos outros também eram discípulos deles. Inclusive na obra Paulo e Estevão a gente tem a grande figura de Gamaliel, mestre de Paulo, né? Que era fariseu também. E é interessante, usando mais o símbolo do Antigo Testamento, aquela mensagem de Paulo, que tem no final do capítulo, Instrução dos Espíritos, que Paulo fala que a caridade é como se fosse a coluna de fogo, né, que guia o povo à terra prometida. Porque lá no texto de Êxodo, a presença de Deus era simbolizada durante o dia por uma nuvem e durante a noite por uma coluna de fogo. E o que isso significa? Que os judeus já tinham a noção que Deus era espírito, não era um ser igual a gente, né, que habita um lugar específico, ele está em todo lugar. Então, essa coluna de fogo representa isso, a presença de Deus no meio de nós. E como Deus está no meio de nós? Pela caridade. O único caminho da salvação. Se a gente quer ter a presença de Deus, sentir Deus em nossas vidas, que a gente faça caridade, que sempre sentiremos, né, a presença do Senhor em nossas vidas. Sim, sim. Muito bom, muito bom. E você sempre traz uma abordagem histórica que eu acho incrível, assim, os pontos bem direitinho, as épocas. É uma memória. Eu acho uma maravilha, porque realmente muita coisa se perde, principalmente para nós hoje, principalmente as coisas que estão antes de Jesus, no Antigo Testamento, né? A maioria, a grande parte das pessoas, na verdade, que eu conheço, elas gostam de ler, de estudar e de entender, mas a partir do nascimento de Jesus. Mas a gente tem que ver que lá atrás muita coisa já tinha sido dita por Deus, né? Já tinha sido mostrada aos homens. E a gente vê aí um judeu, um doutor da lei, ele já tinha internalizado o mandamento da caridade, ele já tinha entendido que o caminho da salvação era a caridade. E olha que lindo, há 2000 anos atrás, a gente vê que espíritos, porque somos espíritos, estamos encarnados, mas somos espíritos já compreendiam a caridade, o amor, né, como sendo o caminho. Então, isso mostra mais ainda que a gente não pode se prender a pequenos detalhes para não praticar a caridade, para não viver a caridade. Porque há muito tempo atrás os outros já tentavam e já conseguiam compreender verdadeiramente o sentido das palavras da caridade e o sentido das ações da caridade. Então é mais um impulso, na verdade, para a gente buscar trilhar este caminho como o caminho da nossa vida, da nossa encarnação. E eu lembro muito bem daquela palestra que eu te falei do Raul Teixeira, né? Sim. Que ele fala assim, que os espíritos que ditaram a codificação dividiram em caridade material e moral como forma didática, mas eles ensinam sempre que a caridade é uma só, mas que ela se divide, né? É igual o raio de sol, quando ele bate na janela. O raio de sol é um só, mas quando ele bate na janela, ele se divide, né? E é interessante que antes eu também tinha essa noção, nossa, eu não tenho dinheiro, que jeito que eu vou praticar a caridade? Eu via tantas pessoas com recursos que faziam bem, e eu não tenho nenhum, como é que eu vou fazer a caridade? E hoje em dia a gente aprende, né? Quando a gente ouve a dificuldade do outro e presta atenção e quer ser útil, a gente está fazendo a caridade, até com os animais também, que é muito bom pontuar. Igual, por exemplo, você vê um cachorrinho de rua, um gatinho, e você ajuda a alimentar, simplesmente o fato de você dar carinho para ele, porque os animais sentem, né, as vibrações, as boas palavras. Isso também é caridade. Sim, sim. Os animais são os nossos irmãozinhos, né? Também em evolução. Não há motivo para serem desprezados. Pelo contrário, eles estão aqui como nós, estão em evolução como nós, cada um nos seus estágios.
E eles fazem parte sim, é uma delícia, né? Na verdade, quando a gente tem esse contato também com os nossos irmãozinhos pequenininhos ou grandes também, os animais. É uma delícia, é uma maravilha. Com certeza, aqui em casa eu tenho uma gatinha, ela é minha paixão. E eu Aqui a sinto gente assim, tem também. tem? É Aqui, muito bom, né? eu tenho um cachorrinho, Kivia Um tem cachorro. 3 cachorros e 2 gatos e ainda tem um sapo. No sapo. A todos os bichinhos, inclusive os que são renegados. Mas Com muito bom. certeza. Quer pontuar ainda alguma coisa, Davi? Kivia E também. Acho que a gente conseguiu abordar tão bem o tema. Mas eu acho que Davi ainda vai falar. é igual o Paulo fala, né? Tem uma parte que ele fala que a caridade também é esse perfume, né? Porque, mais uma Uhum. vez, na época dos judeus, eles tinham o altar dos perfumes, que para eles era o altar mais importante. Para eles era mais importante do que os sacrifícios, né, que eles faziam no templo. Ou seja, desde a época eles já entendiam o amor cobre a multidão de pecados, né? Porque metaforicamente esse altar de perfume que sobe a Deus, esse aroma agradável, é a caridade. Porque além dela fazer com que a gente repare os nossos erros, ela também nos aproxima sempre de Deus, né? Verdade. Isso mesmo. Muito lindo, muito lindo. Eu tava aqui esperando você falar do perfume, né? Da caridade. Tava esperando. Eu tinha até comentado com o Kivia antes. Eu acho que ele vai falar sobre isso. E que bom que E você que eu falou. não conhecia esse termo, essa abordagem do perfume da caridade. Tava esperando para conhecer. É, muito bom. Querem pontuar mais alguma coisa? Não, Não, da minha parte, também eu concluí, Mauri. tô bem satisfeita. Perfeito. Então, antes da gente passar, desculpa, antes da gente passar para nossa prece final, que é sempre a parte mais linda, porque nosso irmão aqui faz uma prece maravilhosa. A mensagem que nós, e cada um pode falar um pouquinho, queríamos deixar nessa live para este fim de ano, para este começo de ano, é que não coloquemos empecilhos para viver realmente a caridade, para viver verdadeiramente a caridade. É que a gente possa em 2022 entender que a caridade é intrínseca a nós. Se nos fizermos úteis aos outros, nós já estaremos sendo caridosos. Só em pensar em fazer o bem, em pensar no bem, nas coisas boas, nós já estamos sendo caridosos, emanando a nossa energia positiva, a nossa energia de amor e de paz aos nossos irmãos, encarnados e também desencarnados. A prece pelo irmão desencarnado, a prece pelo irmão desencarnado é caridade. O amor àqueles que estão próximos, mas também aos que não são tão familiares a nós, também é caridade. Então, que a gente possa entender, internalizar verdadeiramente que a caridade é humilde e simples, como o nosso maior exemplo de todos, o nosso amado Mestre Jesus, e que aqui no Brasil nós temos tantos exemplos maravilhosos. Nós temos Chico Xavier, nós temos Divaldo Franco, nós temos tantos outros médiuns aí que são mais publicamente conhecidos e que faziam e fazem trabalhos de caridade maravilhosos. Então a gente tem muito, muito, muito exemplo para a gente se apegar. E nosso exemplo maior, como já dito várias vezes aqui hoje, é o Mestre. Então que a gente se apegue aos ensinamentos do Mestre Jesus, para que ele possa verdadeiramente conduzir a nossa estrada e que a nossa estrada vire a estrada da caridade. Então, um feliz 2022 para todo mundo, um restinho de 2021 maravilhoso ainda para todos, e que em 2022 a gente possa fazer mais e mais pela divulgação da doutrina espírita com muito amor, com muita perseverança, entendendo que não somos perfeitos, mas que podemos e devemos buscar o caminho da perfeição todos os dias, em todas as nossas condutas. Um beijão a todos vocês que estão aqui assistindo e aos que vão assistir
depois a live gravada no YouTube e que vão aparecer aqui nos nossos perfis. Sejam bem-vindos hoje e sempre. E que 2022 venha lembrando também que a caridade ela não precisa de uma data comemorativa, né? A gente sempre atribui muito essa questão da caridade, Verdade. do bom relacionamento com as pessoas, só no final do ano, época de Natal, época de Ano Novo, tem essa questão da ideia da renovação, mas que para o nosso caminho a gente precisa colocar isso no nosso dia a dia, né? Isso tem que ser cotidiano, tem que ser algo natural. Não precisa ser algo pensado, programado, não existe momento perfeito, né? O momento perfeito é aquele que a gente faz, que a gente consegue fazer. Então, que isso faça parte de todos os nossos dias, em todas as nossas horas, e que seja realmente algo completamente natural, que a gente não precise pensar, eu estou fazendo caridade. A gente não precisa ter esse pensamento, a gente só precisa fazer. E um feliz 2022, né, para todos nós. Que assim seja. Que assim seja. Posso fazer a pressa, Maria? Não, vamos fazer. Quer pontuar alguma coisa ainda antes? Não, Deixar Maria. alguma mensagem, alguma coisa? Então, eu desejo também para todos que estão assistindo e para vocês também um abençoado ano novo. E que sempre a gente tenha em mente que a partir do momento que eu penso no bem, que eu coloque ele em prática no mesmo instante. Perfeito. Então, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, agradecer ao Senhor da vida essa chuva de bênçãos que caiu sobre nós. Agradecer as inspirações, as intuições, agradecer o auxílio dos espíritos amigos, que não medem esforços em nos auxiliar, que sejamos sempre como eles, que façamos o bem sempre, em qualquer situação, que nunca nos tornemos hesitantes se a gente pensa no bem, que possamos praticá-lo no mesmo instante do nosso pensamento. Senhor Deus, guia-nos por caridade, guia-nos como o Senhor guiou o povo hebreu pelo deserto. A gente pede que nos guie pelo deserto da vida, pelo deserto das provações, mas sabendo sempre que a sua presença é como a nuvem que refresca o calor das provações e que também é como a coluna de fogo que mesmo na escuridão sempre brilha e brilha intensamente, mostrando-nos o caminho a ser seguido. Mais uma vez, bendito seja, Senhor. Muito obrigado por tudo. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Um brinde de água fluidificada. Vou ter que brindar com essa mesma caneca, né? Ai. Obrigado, Davizão. Até a próxima. Até as próximas, que serão várias. Como a gente já conversou no WhatsApp, 2022 vai ser um ano de muitas lives, de muito trabalho. E a gente se encontra por aqui com toda certeza. E quem sabe a gente não se encontra aí também, em Franca, né? Tem muita coisa para acontecer em 2022 ainda. Pessoal do Centro Espírita Meimei, um beijo. A gente fica muito feliz de compartilhar os conhecimentos que Davi traz do Centro Espírita. E que se sintam também convidados a virem a Natal e conhecer o nosso grupo Cristão Espírita Angorá. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, Mari. Tchau, Kívia. Tchau. Tchau. Fiquem todos com Deus. Igualmente, que assim seja. Assim seja.